Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Andreia, sou professora de matemática serei a professora de matemática de vocês nesse semestre. E eu espero vocês na quinta-feira, dia 3, que é o dia da nossa aula, do nosso atendimento, tá? E eu aguardo, eu vou fazer uma listinha de chamada, sim, porque eu preciso que vocês estejam nela para a gente poder conversar sobre como que vai funcionar essa disciplina, tá? E toda quinta-feira eu estarei aqui virtualmente para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Mas nessa quinta a gente vai conversar como que vai funcionar a nossa disciplina, então eu aguardo vocês. Então vamos lá para a nossa primeira aula. Antes de falar da primeira aula, eu gostaria que vocês já assistissem aos 2 vídeos que eu vou deixar no Moodle, para na quinta-feira, se vocês tiverem dúvida, já poderem estar tirando comigo, tá bom? Então tá. Então a gente vai começar com teoria dos conjuntos. Gente, conjunto. O que é um conjunto? Tá? Então, um conjunto, ele é formado por elementos. Por exemplo, a minha família, nós somos em 4 pessoas, tem 4 elementos. Tem o conjunto principal, assim, não principalmente, né? Mas lá na biologia, eles dividem os seres vivos em diversas classificações, né? Tem os animais invertebrados, tem os vertebrados. Então, conjunto é quando você faz um agrupamento, uma coleção, uma classe, um sistema de elementos. Então, assim, a noção de conjunto é a mesma que a gente usa na linguagem comum, dentro da matemática. Então, eu tenho um conjunto. Então, esse conjunto ele é formado por elementos. Bom, alguns exemplos. O conjunto das vogais, o conjunto dos algarismos romanos, o conjunto dos números ímpares positivos, o conjunto dos estados brasileiros, o conjunto dos então, assim, a gente tem um agrupamento de elementos, tá? Então, é essa noção que a gente tem mesmo de conjuntos. A gente vai falar de relação de pertinência, né? Então, como eu falei, que o conjunto é formado por elementos. Então, cada membro ou objeto que entra na formação desse conjunto a gente chama de elemento. Então, esse elemento, qual que é a relação do elemento com o conjunto? Ele pertence, ele é ou não um elemento do conjunto, tá? Então, dado o conjunto A em um objeto qualquer X, a única pergunta cabível em relação a eles é: esse X, ele é ou não um elemento do conjunto? Ou ele é, ou ele não é. A única relação que tem entre conjunto, entre um elemento e um conjunto, tá? Se X pertence ao conjunto A, nós escrevemos, esse símbolo. X pertence a A. Agora, se X não pertence ao conjunto A, nós escrevemos X não pertence a A. Quando eu leio, eu olho para esse símbolo aqui, eu não vou para esse símbolo, não, para essa expressão. X é A? Não, gente, pelo amor, não, jamais. Eu leio, X pertence a A. X não pertence a A, certo? E o diagrama de Venn, né? Euler-Venn. Mas a gente usa mais diagrama de Venn. Ele é usado para representar um conjunto. Então, ele é uma linha fechada e ali a gente coloca os elementos do conjunto. Igual tem esse meu conjunto A. E os elementos estão aqui dentro. A pertence a A, o B pertence a A e o C pertence a A. Agora, o D está fora do conjunto A, então ele não pertence. Outra informação que eu preciso dar para vocês. Quando nós nos referimos a conjunto, nós usamos letra maiúscula para o conjunto e letra minúscula para os elementos deste conjunto.
tá? Para os elementos de qualquer conjunto, tá certo? Então, o diagrama, a gente vai usar muito esse diagrama de Venn, tá? Descrição de um conjunto. A gente utiliza dois recursos para a gente descrever o conjunto. Ou a gente enumera, ou seja, enumeramos, citamos, escrevemos os elementos do conjunto, ou nós damos uma propriedade característica dos elementos do conjunto. Ou a gente pega a característica daquele conjunto. Conjunto dos números, conjunto dos animais invertebrados, animais que não possuem esqueleto. Então, eu estou pegando uma característica específica daqueles, por que aqueles elementos foram agrupados naquele conjunto. Quando a gente enumera os elementos, a enumeração dos elementos. Quando o conjunto é dado pela enumeração dos seus elementos, devemos indicá-lo escrevendo seus elementos entre chaves, sempre que a gente for citar um conjunto, escrever um conjunto, sempre entre chaves. Exemplo, conjunto das vogais, entre chaves, a e o. Conjunto dos nomes de meses de 31 dias. Pessoal, entre chaves e eu uso a vírgula para separar. Quando eu estou trabalhando com um número decimal, a gente vai usar o ponto e vírgula, porque senão, se a gente colocar tudo vírgula, a gente não sabe onde começa um e termina outro número, tá? Também nós podemos enumerar aqueles conjuntos infinitos. Como não vai conjunto infinito, não tem como escrever todos, mas eu coloco reticências para mostrar, olha, isso continua. Então, aqui, ó, conjunto dos números ímpares positivos. 1, 3, 5, 9, 11, 13, tarana, vai indo, coloca reticência. Tá mostrando para mim, olha, esse é um conjunto infinito, tá? Conjunto dos números primos positivos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, infinito. A reticência está mostrando para mim que é um conjunto infinito. Tá, mas professora, e quando eu tenho um conjunto muito grande? Eu uso as reticências também entre eles, tá? Conjunto de números inteiros de 0 a 500. Já precisou escrever todos esses números? Não tem a necessidade. 0, 1, 2, 3, reticências, quer dizer que ali entre o 3 e o 500 existem muitos números, tá? Descrição por uma propriedade. Aquilo que eu falei, a gente vai pegar uma característica que agrupe todos aqueles elementos naquele conjunto, tá? Quando queremos escrever um conjunto A por meio de uma propriedade característica, essa propriedade chama de P, de seus elementos X. Escrevendo. A é um conjunto, como que a gente vai ler, tá? E lembre-se, A é o conjunto dos elementos X. Esse símbolo aqui, gente, tal que X tem a propriedade P. Como assim, professora? Dá um exemplo, vamos lá. Exemplo, o conjunto X, tal que X é estado da região sul do Brasil. É uma maneira da gente indicar quem? Paraná. Quem são os estados brasileiros da região sul? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? X, tal que X é divisor inteiro de 3. Então, para a gente indicar o conjunto, 1, menos 1, 3, menos 3. X, tal que X é inteiro, e o X é maior ou igual a 0, ou menor ou igual a 500, tá? Então, eu estou falando de uma característica, dos elementos que são agrupados dentro daquele conjunto, tá certo? Conjunto vazio. A gente tem um conjunto vazio quando não possui elemento algum, né? O símbolo usado para o conjunto vazio é esse zero cortado, né? Então, a gente não vai ler zero cortado, a gente vai ler vazio, tá? Então, quando a gente tem um conjunto vazio, obtemos um conjunto vazio quando descrevemos um conjunto por meio de uma propriedade P logicamente falsa. Exemplo. X tal que X é diferente de X. Como que eu vou ter um conjunto de elementos, de um elemento que ele é diferente dele mesmo? É vazio, né? X diferente de X. É o mesmo que eu falar 2 diferente de 2, 4 diferente de 4. Não existe. Não existe elementos. Não tem elementos que pertencem a esse conjunto. Então, ele é vazio. Outro.
Segundo, x tal que x é ímpar e múltiplo de 2. Há a possibilidade do número ser ímpar e ser múltiplo de 2? Não, então não tem elemento nesse conjunto, então ele é um conjunto vazio. X tal que x é maior que 0 e, ao mesmo tempo, menor do que 0. Não tem, né, gente? Não tem elemento que se enquadra nesse conjunto. Então, ele é um conjunto vazio. Conjuntos iguais. Dois conjuntos A e B eles são iguais quando todo elemento de A pertence a B. E reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Em símbolos, como que a gente escreve isso? A é igual a B, C. Esse símbolo a gente chama de C e somente C, quer dizer que vale a ida quanto a volta, tá? Então, A é igual a B, C e somente C. Qualquer, esse símbolo é o qualquer. Qualquer X, o que X pertence a A, C e somente C, X pertence a B. Então, se X pertence a A, então X pertence a B. Se X pertence a B, então X pertence a A. Para qualquer X, então A igual a B. Exemplo. Esse conjunto ABC é igual a DCBA. Professora, mas está em ordem diferente, não importa, a gente está falando de elementos dentro do conjunto. São os mesmos, tá? 1, 2, 3, 5, 7. Infinito, né? Continua, é igual. X tal que X é inteiro, positivo e ímpar, tá certo? Esse conjunto X, o 3, tal que 2x mais 1 é igual a 5. Só vale para x igual a 2, né? Para que essa expressão seja válida, 2x mais 1 igual a 5, só para x igual a 2. Nesse caso, quando a gente tem um elemento, a gente chama de conjunto unitário. Agora, a gente vai falar de subconjuntos. Quando a gente tem um conjunto, subconjunto, quando a gente tem um conjunto dentro de um outro conjunto, tá? A gente tem uma inclusão. Eu sou do interior aqui da cidade de São José do Rio Preto e eu morei um ano em São Paulo e lá tem as subprefeituras. Tem a prefeitura de São Paulo e as subprefeituras que dividem a cidade em outras subprefeituras, né? Então, conjunto dentro de um outro conjunto. Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B, C e somente C. Todo elemento de A pertence também a B. Então, esse elemento de A tem que estar dentro de B para a gente estar falando de inclusão, de subconjunto. Tá? Então, A ele está dentro do conjunto B, nesse nosso diagrama aqui de Venn, tá bom? Então, notação. Como que a gente vai ler isso aqui? A gente usa essa notação. A está contido em B. É isso que a gente fala. Porque o A realmente ele está dentro de B. Então, a gente lê como A está contido em B. Então, A está contido em B sem somente C. Para qualquer X, tal que esse X pertence a A, então X pertence a B. Para A estar contido em B, todo elemento de A tem que pertencer a B também. Exemplos. Olha aqui o conjunto. AB. Ele está contido no conjunto A, B, C, D. O conjunto A. Ele está contido em A, B. Tudo bem? X tal que X é inteiro e par. Inteiro e par. Então, ele está contido no X tal que X é inteiro. A gente também tem uma outra anotação, tá? Quando o A está contido em B, também podemos escrever B contém A. Ou seja, o B ele contém A. B, o A está dentro do B, então B contém A. Então, quando o símbolo é esse daqui, tá? Então, eu gosto de falar que a gente sempre manda a boca pro maior, tá? Então, A está contido em B. E B contém o A. Tá vendo? A boca é sempre voltada para o B porque ele é maior. Porque para ter inclusão tem que estar um dentro do outro. E um dentro do outro, claro que o que contém tem que ser maior, né? Então, exemplo. Sendo A igual a 1, 2, B, 2, 3 e C, 1, 3, 4, D formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Podemos dizer que... A gente pode dizer
que D contém C? Vamos ver, D contém C? Então, 1, 3 e 4. Esses elementos do C estão em D. Sim, D contém C. Posso dizer que D contém B? Então, B são os elementos, alguns formatos dos elementos 2 e 3. Realmente estão, o 2 e o 3 estão em D. Então, D contém B. Posso dizer, posso também. Eu ia perguntar se D contém A, sim. Negação. A negação acontece quando existir pelo menos um elemento do conjunto A que não está em B, tá? Então, a negação, a gente usa esse símbolo. A não está contido em B. Olha, gente, tenho todo esse povo aqui, ó, do A, que não está no B. Esse povo aqui, sim, mas esse não. Então, o A não está contido em B. Ou eu posso falar que B não contém A. Aqui também, olha, não está dentro. Então, A não está contido em B. Ou B não contém A. Essa é a negação. Atenção. Para relacionarmos elementos e conjunto com outro conjunto, os símbolos, eles são diferentes, tá? Quando eu estou relacionando elemento e conjunto, falar se pertence ou não pertence, eu uso esse símbolo de E. E quando eu estou relacionando conjunto com conjunto, eu vou usar está contido, não está contido, contém e não contém. Para os alunos do ensino médio, eu falo, gente, olha, lá no ensino médio não, da educação básica. Gente, ó, lembra do E, elemento, eu vou usar o símbolo do pertence, tá? Aí agora eu estou deixando esses exercícios para estudos, esse slide estará lá no Moodle para vocês. E eu sempre pego algum exercício que eu deixo no final do slide para fazer na nossa aula de atendimento, no nosso atendimento, tá? Então eu entendo que vocês irão assistir as aulas antes para chegar lá para tirar dúvidas comigo, tá certo? Então, eu já coloco as respostas também para vocês, para facilitar, tá? Às vezes, será que tá certo? Não, você já olha. Professor, olha, deu e tanto, e o meu deu tanto. Então, aí a gente conversa na nossa aula de atendimento. Até mais no próximo vídeo.